Tá começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência de hoje, dia 20 de agosto de 2023. Maravilha, maravilha! Hoje o programa Independência vai tratar eu acho assim, um assunto essencial, porque, vamos falar real, um cara que nem eu, ou um cara que nem a maioria dos adictos, que tá com o pé enfiado na lama, tá entumecido na massa até o pescoço, no pântano de si mesmo, usando droga. Nossa, esse cara aí conseguir ficar limpo, encontrar uma nova maneira de viver melhor do que qualquer vida que ele jamais imaginaria, esse cara sair daquela condição de miséria e estar em recuperação, vamos falar real, isso é um milagre. Então é disso que o programa Independência vai falar hoje. Eu até botei uma imagem que eu achei na net aí, muito daorinha, que é uma mão, né, como se fosse a de Deus, que pega um passarinho morto, o passarinho vai, fica em pezinho e volta a voar. Foi o que aconteceu comigo. Eu era um passarinho morto e um dedo divino, um poder maior do que eu, que no começo nem achava que era Deus, né? Eu pensei que fosse o programa de 12 passos, e né? Os 12 passos é a maneira como Deus conseguiu encostar o dedinho naquele passarinho morto lá e reviver aquele passarinho. É disso que se trata o programa Independência de hoje. 12 passos, o milagre. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir aquela que eu sempre começo o programa Independência. Nosso amor é DNA. Já já a gente volta com o milagre. O nosso amor é DNA. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há. É luz que ilumina o escuro. Acreditamos num Deus que promove um processo de luz, onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em Narcóticos Anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de NA. Esse Deus, ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus de NA, é só amor. O nosso amor é de NA, o nosso amor é amor puro, o nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. O nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. O nosso amor é do primeiro mentor. É de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e de cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz. É consciência
a capacidade de amar. É amor que dança na pauta, amor que sonha acordado. É de cada um que faz falta, amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito, é pintura na cara do louco, amor decente de respeito. Nosso amor não é pouco, é amor de só por hoje, amor guerreiro, é briga boa pra bom brigador, uma dádiva do amor primeiro, a experiência de vida é amor. O nosso amor é brilho não esquecido, o nosso amor nasceu sem partida, o nosso amor é amor querido, é amor de DNA, amor de vida. Nosso amor é amor puro, é luz que ilumina o escuro. É luz que ilumina o escuro. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloud.com/programa Independência. Estamos no anchor.fm/Marco-Melo. Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/MarcoMelo1969. Curta nossas redes sociais. O Programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu Nosso Amor é DNA e viu também nossos contatos, nossas redes e os nossos canais de podcast. Siga a gente lá no Spotify, siga a gente lá no YouTube, galera. Vai lá pro Instagram, ajuda o programa Independência aí a sobreviver. Por enquanto não temos nenhum resultado financeiro com o programa Independência. É um programa totalmente abnegado. Fazemos esse trabalho porque nós queremos que você fique limpo e principalmente que você continue limpo. Sabe o que o programa de Independência de hoje quer pra você, companheirinho, companheirinha? A gente quer um milagre na sua vida. Um milagre verdadeiro. Mano, ó, eu nem vou contestar escritos sagrados, coisas antigas, milagres que aconteceram lá na antiguidade, 2.000, 3.000 anos atrás, mares sendo abertos, pessoas fazendo... Pra começar, né? Será que transformaram água em vinho, cara? Ah, vai, mano. Você acha que um cara elevado assim, que nem o Mestre Jesus, ia dar pinga pros outros, mano? Ah, eu não acredito nesse milagre aí. Pra mim isso aí não seria um milagre, aí é que tá. Mas eu não vou contestar, porque eu já vi que os companheiros que são mais religiosos e cristãos vão achar, pô, lá vem Marcão contestar a Bíblia. Não tô nem querendo saber de contestar a Bíblia, mas eu acho que nenhum mestre ascensionado iria fazer as pessoas beberem, né? A real é essa, mano. Porque, imagine que 10% das pessoas podem desenvolver o alcoolismo. E isso daqui não é agora, é sempre. Há 2.000 anos atrás também, a estatística era igual.
já tinha ébrio, já tinha bêbado, já tinha alcoólatra naquela época. Então eu acho que uma pessoa consciente que nem o mestre jamais iria dar pinga pra vagabundo encher a cara. Então eu acho que isso aí é um ponto contestável, mas eu não vou entrar também no mérito, eu não quero nem saber, porque eu não sou especialista, não sou teólogo, não sou nada disso, eu sou jornalista, e jornalista se atenta aos fatos, e isso eu não sei se foi um fato ou não. E o que eu atento é o seguinte: qual é o fato desse milagre que eu tô falando no programa Independência de hoje? Qual é esse milagre? Nós, adictos em recuperação, alcoólicos em recuperação, membros de Irmandades Anônimas, somos milagres modernos. Lá na literatura de AA fala-se bastante de milagres modernos. É isso que acontece, mano. Vamos falar real? Como eu falei na abertura do programa, uma pessoa que tava lá, lascado, pense num cara lascado. Esse cara aí não tinha esperança. Era uma pessoa totalmente sem esperança, era uma pessoa totalmente sem dignidade, já estava roubando, já estava fazendo programa, já estava fazendo o diabo para conseguir mais 10 miseráveis reais para usar mais uma, para tomar mais uma. Mano, e eu tô falando de mim, eu tô falando de várias pessoas que eu conheço, porque eu sou uma pessoa que muitas pessoas vêm conversar comigo, vêm contar suas histórias, e eu já ouvi essa mesma história de muitos e muitos companheirinhos e companheirinhas. O estado em que chegaram ao programa de 12 Passos era um estado animal. Tá lá no livro azul, estado animal, lá no capítulo 10, mas será revelado. Estado animal é o estado com que grande parte, não são todos, tá, gente? Graças a Deus, o programa de recuperação de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos, ele vem evoluindo ao longo dos anos. Não tenha dúvida que cada literatura nova que é lançada, cada tradução nova que é feita de algum livro que já tem lá no gringo, cada ano que passa, as coisas evoluem. E sabe o que significa evoluir? Significa que o alcoólatra ou o adicto que tentou se recuperar há 50 anos atrás é totalmente diferente do adicto de hoje. Pô, Marcão, mas a doença ficou diferente? Não, a doença é igual. Eu já acabei de falar, a doença lá 2000 anos atrás era a mesma que hoje, velho. A propensão pra tomar uma e ficar ruim na foto é igual. Mas qual que é a pegada? A pegada é que o que mudou foi o programa. Não que o programa não mudou uma vírgula, os 12 Passos não mudou uma vírgula, mas foram criando mais ferramentas de recuperação, mais literatura, outras compreensões. O que acontece? Qual que é o resultado disso, galera? O resultado é que uma pessoa que antes, há 50 anos atrás, tinha só o livro azul, hoje tem uma vasta literatura. A real é que, hoje em dia, eu vejo alguns companheiros com 1, 2 anos limpo atingindo patamares que eu só consegui com 10. Olha só que legal. Isso aí significa evolução, significa que não é preciso chegar ao estado animal. Mas eu vou falar da maioria. A maioria chega arrebentado mesmo, viu? Mas hoje existem condições de não chegar a esse estado animal. O que é estado animal? Estado animal é viver que nem bicho, velho. Quer saber o que é estado animal? Pega ali, você é de São Paulo? Desce ali a Baixada do Glicério. Pega ali a estação, antiga estação da rodoviária. Vai lá na Estação da Luz. Pega ali a Rua dos Gusmões. Sabe onde é, né? Você tá ligado que eu tô falando, né, negão? Você que é de São Paulo, conhece bem. Ah, mas só tem Cracolândia em São Paulo? Não. Ó, eu trabalhei 20 e poucos anos no mercado imobiliário. E quando eu trabalhava com isso, eu tinha acesso a muita viagem. Eu viajei pelo Brasil inteiro, eu conheço mais de 200 cidades do Brasil. Todas as capitais praticamente. Acho que eu só não conheço 2 capitais do Brasil. O resto eu conheço todas e conheço muitas cidades dos interiores de todos os estados brasileiros. Eu vou te falar, toda cidade brasileira tem uma Cracolândia. Na medida do possível, no tamanho da cidade, claro.
Eu já fui em cidade de 10 mil habitantes que a Cracolândia tinha 3 maninhos lá usando, mas tinha um traficante e 3 maninhos usando. Você acredita? Eu presenciei isso, eu conheço essa parada, fião. Eu já fui em cidade de tudo quanto é tamanho, todas tem. Curitiba tem, Marcão, aquela cidade maravilhosa? Tem, Curitiba tem. Pô, Marcão, mas lá no Rio de Janeiro o Comando Vermelho não deixava entrar o crack. Nos anos 80, 90, o Comando Vermelho segurou bastante ali pro crack não entrar lá na cidade. Mas já entrou, viu? Salvador tem, lá no Pelourinho, tem Cracolândia lá pra baixo, eu conheço também. Tem Cracolândia em todos os lugares do Brasil. Então, não é só lá na Baixada do Glicério, na antiga rodoviária de São Paulo, não. Não é só aquela que aparece no Jornal Nacional. Isso aí virou uma epidemia nacional. O crack virou uma epidemia, na verdade, mundial, né? Existem várias cidades. Agora, nos Estados Unidos agora já tem outras drogas que tá pior do que o crack, né? Aqui a gente ainda tá nessa, mas pode ser que a gente evolua pra baixo, né? Que nem rabo de cavalo, que nem eu falo. A doença da adicção cresce que nem rabo de cavalo, evolui pra baixo, né, meu? A mesma coisa acontece com esse negócio de você não entender a sua doença. Você, vamos falar real, cara. A doença da adicção, ela é tão tinhosa, ela é tão desgracenta, que ela fica disfarçada de alegria. O cara vai e começa numa brincadeirinha, né? Que gostosinho, né? Que delícia que é esse negócio. Mano, quando ele vai ver, a vida dele virou uma maldição. E pra uma maldição, o único jeito de sair de uma maldição, qual que é? É um milagre. Quando eu falo de milagre, eu não tô falando de nada sobrenatural, galera. Vamos falar a verdade. Estamos falando de milagre no sentido de que uma coisa que tinha tudo pra ferrar, tudo pra dar errado, a partir dos 12 passos, a partir da presença numa sala, da presença de um padrinho, da presença dos 12 passos, aquele cara que estava condenado, aquela mulher que estava condenada à morte, porque estamos falando de uma doença fatal, né? Incurável, progressiva e fatal, vivemos falando disso aqui. Imagine que uma pessoa que tem uma doença incurável, progressiva e fatal consegue sobreviver. Isso aí não é um milagre, mas não é um milagre sobrenatural. Claro que temos aí a presença de um poder maior e cada um tem uma compreensão desse poder. Então, se você quiser que o seu milagre seja atribuído a algo sobrenatural, porque eu vou falar a verdade, velho. No meu caso particular, eu achei que tem algo sobrenatural sim, porque... Sabe por quê? Porque houve algumas... como eu posso chamar? Vamos botar entre aspas, coincidências, acasos. Foi uma conjugação de coisas que não poderiam ter acontecido, mas aconteceram. Quando o acaso trabalha a favor da pessoa, quando tudo que tinha para dar errado dá certo, eu vejo aí um poder sobrenatural. Então, eu não vou nem entrar no mérito, porque eu não sou, como eu falei, eu não sou teólogo, eu não sou especialista em espiritualidade, gente. Eu conheço a espiritualidade do programa, eu conheço a espiritualidade de você agradecer um poder maior que me tirou daquela lama e agradecer pela vida maravilhosa que eu tenho hoje. Toda manhã, meditação, prece, para pedir, lembrar de onde eu vim e ficar mais 24 horas sóbrio. Porque para um adicto, ficar um dia sóbrio, tá escrito no livro azul, já é um milagre. Mas Marcão, depois de 10 anos você ainda tá nessa? Não tem essa, eu não falei que é incurável? Doença incurável não tem essa, fião. Já era, tá 10 anos limpo, tá 20 anos limpo, não importa, você tá à mesma distância da droga. Chega no balcão de bar e estica a mão, qual que é o tamanho do seu braço? Meio metro? Você tá a meio metro de tomar um gole. Sabia? Não importa o tempo que você esteja limpo, é só você deixar sua doença agir, que você vai voltar para a maldição. Então vamos valorizar o milagre que é a recuperação, porque a recuperação é realmente um milagre. Milagre no sentido de que tudo tinha para dar errado e agora tá dando tudo certo. Esse milagre se chama 12 passos da recuperação
Muito bacana. Vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta com mais milagre. Eu vou pedir desculpa aí pra galera, eu tô meio rouco hoje porque eu tô com uma gripe danada aqui. Mas o programa Independência não quer nem saber se eu tô com gripe ou não tô com gripe. Continua falando aí, Marcão, porque o poder superior, esse poder milagroso que te tirou da lama, também me trouxe até aqui pra falar desse milagre. Pra quem sabe, alguém que estiver me ouvindo e que ainda esteja na maldição, ou então que esteja chegando agora e ainda não tem certeza do que está acontecendo, que esse negócio de recuperação de 12 passos, não tô entendendo, velho. Mano, continua, companheirinho, companheirinha, continua voltando, continua praticando, evite pessoas, lugares e hábitos. Isso aí também é um milagre, viu? Eu vou falar um pouco dos evites e dos procures no próximo bloco, porque o milagre dos 12 passos é um milagre palpável, é um milagre que dá para ser repetido. Isso que é legal, porque quando é um milagre sobrenatural, ele acontece ao acaso, não sei como que acontece, também não vou entrar nesse mérito, mas o milagre dos 12 passos é um milagre que dá para palpar, dá para você ver funcionar. É um milagre que tá ali, velho. É só você entrar na sala, olhar para aquele negócio, erguer a mão na hora da terceira tradição, fazer parte da irmandade que te filiar lá, e vai acontecer com você também. Você só precisa ter 3 coisas para o milagre acontecer. Sabe quais são? Mente aberta, boa vontade e honestidade. Então, tendo esses 3 requisitos, o milagre vai acontecer na sua vida também. Assim como aconteceu na minha e assim como acontece na vida de milhões. Não é mais milhares, já fomos milhares, hoje somos milhões. Milhões de companheiros, companheiras do mundo inteiro se recuperando de uma vida que estava fadada ao fracasso, uma vida que estava fadada à morte. Então, se isso não é um milagre, eu não sei o que é milagre. Vamos ouvir um som, já já a gente volta. Bacana, bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí
uma música anônima de uma pessoa anônima chamada Chega de Sofrer, que fala desse milagre anônimo. Muito, muito bacana. Hoje o programa Independência fala sobre 12 passos, um milagre. Eu estava falando no primeiro bloco que os evites e procures também são escadas para atingir o milagre. Sabe por quê? Porque se eu não obedecer aos 12 passos, às sugestões do programa, eu vou voltar a usar e aí não vai dar certo. E aí eu vou voltar pra maldição. Eu vou falar assim hoje, ó. Quando eu tô no uso é maldição, quando eu tô em recuperação é milagre. Tá mais simples assim pra entender, não tá? Eu pelo menos acho que ficou mais simples. Então quer voltar pra maldição? É só você fazer as coisas que o programa não sugere. E o que o programa sugere? Evites, procures. Vamos evitar o quê? Em primeiro lugar, pessoas, claro, né? Você quer voltar pra maldição? É só você continuar andando com o Zé e com os caras. Os Zé e os caras do uso, né, mano? É disso que eu tô falando. Volta a falar com o Zé e com os caras lá pra você ver se você não volta a usar. Pra você ver se você não volta pra maldição. Então, os evites servem pra isso. Primeiro lugar, pessoas. Pô, Marcão, mas e os meus amigos? Mano, primeiro você vai separar o joio do trigo. Quem é seu amigo, quem não é seu amigo. Os caras do uso e os caras do boteco não costumam ser seus amigos, mas pode ser que um deles seja, ou 2 deles. 3 já é milagre também, entendeu? 3 já é milagre. É difícil você pegar 3 caras do uso que são realmente seus amigos. Sabe por quê? Você vai ficar limpo e eles vão sumir. Você vai ser internado e eles não vão lá te visitar. Você vai ser preso, porque essas são as consequências da adicção, nego velho. Vamos falar a verdade, é CCC. É cadeia, clínica e caixão, filhão. Se for pra cadeia, você acha que eles vão mandar jumbo pra você? Os Zé e os caras? Não vão, velho. Sabe quem vai lá te visitar? Que vai agachar lá pela dona, coitada. Sacanagem com a mamãe. É ela mesma, é sua mãe. É o seu pai que vai ser revistado lá nu. Pra poder entrar na cadeia, pra te visitar. Esses são seus amigos, meu. Sabe? É uma esposa ou outra que ainda se submete. A maioria pula fora. Neguinho foi preso, tchau, filhão. Nego. Então, ó, os caras não são seus amigos. E aí, então, evite, né? Evite pessoas, primeira coisa. Evite lugares. Que simples. Bem simples, mas difícil de praticar, né? O cara vai, acha que entrou em recuperação, começa a frequentar a sala. Pô, obviamente para de usar, porque é só você frequentar aquilo ali, velho, que já acontece um milagre. O milagre já aconteceu. Só que a continuidade do milagre é continuar voltando. Mas aí o cara toma chá de jactobão e pensa que dá pra ir lá comer um torresmo peludo lá no boteco. Eu tenho saudade do torresmo, cara. Aquela sinuquinha e aquela maquininha caça-níquel. Para, velho. Não é disso que você tem saudade, mano. Vamos falar real, mano. Não é nada disso. E eu vejo muito. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu já caí nessa roubada, mano. Eu mesmo já falei, velho, eu queria ouvir um rock and roll, tomar uma Coca-Cola com gelo e limão e ouvir um rock and roll e jogar um bilhar. Mano, quando eu me vi eu tava lá dentro. Eu não recaí pelo milagre de novo, porque esse Deus é milagroso mesmo. Esse Deus de 12 passos é milagroso. Porque eu tinha tudo pra ter recaído nessa ocasião aí. Foi durante, eu acho que uns 3 ou 4 fins de semana, achar que eu podia. Que eu podia ir lá num barzinho, num boteco, ouvir show de rock, sozinho, né? E tá lá no meio de pessoas e lugares e hábitos, né? Porque ali eu tinha os 3 evites já numa cajadada só. Eu evitei os evites. Já viu alguém evitar evite? Acontece muito. E eu já fiz isso. E aí eu quase fui pra lama, quase eu voltei pra maldição da adicção ativa. E por sorte, o meu padrinho pescou a história
E aí ele me deu uma ajuda, deu uma zurebada em mim, e aí tal, e aí eu falei, não, é verdade, eu quase caí. E daí, ali eu percebi que os evites fazem parte desse milagre, fazem parte do primeiro passo, porque o primeiro passo é o quê? Admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção ou nosso alcoolismo. Se eu não admitir a minha impotência, se eu não me render, eu volto a usar. E rendição tem a ver com evite. Então eu não vou mais lá. Pô, Marcão, puta merda, mas que vida de merda que você vai fazer eu ter. Não, eu não sou eu. Primeira coisa, não sou eu. Eu quero que você tenha a vida melhor do mundo. A minha vida é uma maravilha. Do jeito que é. Simprona, pouco dinheiro, pagando aluguel, correndo atrás dos boletos. Mas é maravilhosa, velho. Sabe por quê? Eu durmo no meu travesseiro com dignidade. Eu não roubei ninguém ontem. Aliás, faz 10 anos que eu não preciso mentir, falar onde eu tava. Eu falo a real, porque onde eu tava? Ah, eu fui lá numa reunião. Não, eu fui lá com um camarada meu lá de recuperação, fui com um companheiro até ali tomar um café, fui com uma companheira comer uma pizza, sabe? Fui com a minha namorada fazer um rolê saudável. É isso que é estar em recuperação. Isso que é o milagre diário, sabe? Então, se eu não me render, se eu não fizer o primeiro passo é o que se abre para o milagre da recuperação. E é um passo que eu tenho que fazer 100%. Então eu estou falando de 12 passos para o milagre, mas se eu não fizer o primeiro passo direito, não vai ter 11 passos para eu continuar, para eu conseguir ser uma pessoa melhor, para eu me tornar um membro produtivo da sociedade, para eu virar um pai, um filho, sabe? Para eu poder ser um empregado, um funcionário ou um empresário, ou seja lá o que eu quiser fazer da minha vida, agora eu posso, porque eu tô sóbrio, eu tô limpo, velho. Agora não tem limite pro meu voo. Por que o símbolo do NA é uma águia? Primeiro porque a águia paira acima, né? Não tem limites pra águia. E segundo, é que nem a imagem do passarinho que eu coloquei. Dá uma olhada na imagem do programa Independência de hoje. Passarinho morto, um dedinho de Deus, e aí ele fica em pezinho e depois ele voa. Sabe o que a águia faz? Outro dia um companheiro perguntou por que a águia é o símbolo do NA, né? Aí eu falei, olha, existe um momento na vida da águia em que ela sobe no mais alto pico lá de montanha. Acontece isso é real, né? Então ela sobe lá e aí ela encontra uma caverninha, sabe que aquelas rochas assim, ó? Ela encontra aquela caverninha assim, bem precária, e ela entra ali e fica toda apertadinha lá. A águia vai e começa a arrancar todas as penas do corpo. Acontece isso. E ela começa e cospe a pena para baixo, e aquela voação de pena da montanha para baixo. Ela fica que nem um frango em véspera de Natal, todo depenado. Fica horrorosa. Você nem reconhece aquele bicho lindo, que a águia é linda, né, meu? Ela fica aquele frango depenado. Aí depois ela vai e bate com o bico na rocha até quebrar o bico dela fora. É verdade. Aí ela fica um frango depenado sem bico, velho. E fica lá. Ela vai passar um período agora, porque faz parte do desenvolvimento da águia. Sabe quem é a águia? É você, companheirinho. É você, companheirinha. Sou eu. A gente tem que passar por uma transformação. A gente tem que se render. Nesse momento, a águia admitiu a sua impotência perante a sua própria natureza e, atendendo a um chamado de um poder maior, ela faz o que ela não quer. Você acha que ela queria quebrar o próprio bico, ficar depenada? Não. É um chamado da natureza. E ela fica lá. Mano, um tempo depois, o bico dela cresce. As penas definitivas dela crescem. Ela vai ficar agora aquela águia de verdade, com aquelas penas pretas, com aquelas pontas brancas. A hora que a águia recupera
A hora que a águia faz o primeiro passo 100%, que ela olha em volta assim, do alto daquela montanha, que ela olha bem as penas dela, ela fala, agora eu vou. E ela abre aquelas asas de mais de 1 metro de envergadura, e ela, puf, cai no mundo, e sai voando, sai pairando, acima de todos os bichos. Tá ela lá, vitoriosa sobre si mesma. É por isso que se usa o símbolo da águia para NA, porque nós todos somos águia, companheiros. Nós, em recuperação dos 12 passos, nós somos isso aí, entendeu? Nós nos reconstruímos, nós nascemos de novo. Nascer de novo é milagre. E aí vem os outros 11 passos, né? Eu faço os 3 passos de base, me rendi no primeiro, percebi que eu sou louco. O segundo passo fala de poder superior, mas na verdade tô falando de loucura, né? Tô falando de insanidade, tô falando de debilidade. Reconheci minha debilidade e tentei encontrar uma nova maneira. Voltar à sanidade, voltar a pensar com a cabeça, parar de pensar com a obsessão e a compulsão. No terceiro passo eu tenho que entregar, né? Entregar pra quem? Se eu não conhecia esse cara ainda. Mas você vai passar a conhecer. Você vai ver que tem um poder maior. Porque o que ele fez? Ele te pinçou lá, meu. Você tava lá junto com os cobertorzinhos nas costas. Fumando droga lá, meu. Na Baixada do Glicério. Agora, meu, Deus foi lá e tirou você de lá e botou dentro de uma sala, mano. Você não tá vendo o milagre que aconteceu? Marcão, mas eu não cheguei aí nesse nível. Eu tava ainda com emprego. Não importa. Eu não vou ficar medindo fundo de poço. Eu quero que você olhe para sua própria vida antes da recuperação, antes de conhecer os 12 passos, como ela tava. Faz um inventário aí comigo agora, mano. Põe no papel. Tava com emprego, tava tudo certo. Se tava tudo certo, o que você tá fazendo aqui, velho? Se tava funcionando, não tinha nem... vou te falar. A pessoa que não tem o problema, que não tem doença, ela nem se questiona a respeito disso, velho. Tá lá no folheto pro recém-chegado, no folheto bem-vindo a NA, tá todo... O cara que não é, velho, ele não se questiona, será que eu sou um adicto? Não, velho. Você tá questionando se você é um adicto? Você é. Pronto, já respondi. Tá respondida a sua dúvida. Pô, será que eu sou? Quem pergunta será que eu sou, já é. Entendeu? Então, mano, para de ficar contestando. Aceita o milagre, velho. Aceita o milagre. Não importa se você ainda estava casado, se ainda tinha emprego. Agora, você vai ouvir. Quando eu falei que o programa evoluiu, é justamente isso, velho. Agora, companheiros e companheiras que ainda não perderam tudo, que ainda não andaram com os cobertorzinhos nas costas, que ainda não se prostituíram, que ainda não roubaram, que ainda, a doença do ainda. Ainda, velho. Ainda, porque se você voltar lá para onde você tava, tudo que os companheiros que já perderam tudo e que passaram por tudo isso, todas as experiências que você ouve em uma reunião anônima vão acontecer na sua própria vida. Então, olha só que legal a oportunidade que alguns companheiros mais recentes têm de não precisar chegar aonde os companheiros mais antigos tiveram que chegar para poder aceitar essa doença. E tudo também tem a ver com a teimosia do cara, né, meu? A teimosia do cabra é o que vai fazer ele chegar no mais fundo. Quanto mais teimoso, mais na lama ele vai se enfiar, velho. Mais na maldição. E maior vai ser o milagre também. Porque quanto mais fundo o cara tiver, é mais difícil sair, né, meu primo? É mais difícil. Então, vamos olhar para esses 12 passos, né? Estávamos falando do terceiro, né? Mas aí olha só o milagre se manifestando através do autoconhecimento do quarto passo. Porque você começa a trabalhar passo, você começa a ser uma pessoa diferente. Porque você começa a olhar para dentro. Coisas machucam e coisas orgulham.
Você vai sentir orgulho de muitas coisas que você nem tinha identificado dentro de si. Porque você chega na derrota, você acha que você é o pior do que o cocô do cavalo do bandido. Não tem essa história? E aí você começa a trabalhar passo. Os companheiros vão falando: meu, eu acredito em você. Eu acredito na sua recuperação. Pô, você é um homem de palavra, você é um homem de honra. Olha que legal, velho. Quem não tinha valor de nada, que se achava o último dos piores, mano, de repente começa a prestar serviço. Dão até uma chave do grupo na sua mão, fião. Você ter acesso a ser tesoureiro depois de um tempo, se quiser. Você vai ser responsável pelo dinheiro do dia que você estiver coordenando uma reunião. Você vai abrir uma sala, vai fazer um café. Olha só que confiança, olha que homem de honra que você tá virando, filho. Entendeu? Tá entendendo a sutileza desse milagre, velho? O que eu queria passar aqui, nesse programa Independência, é justamente como é importante a gente ver esse milagre nas pequenas coisas cotidianas da recuperação. Porque são nessas coisinhas que parecem simples. Pra quem não é adicto, velho, olha, ouve isso aqui que eu tô falando agora, vai falar: meu, bela bosta, mano. O que tem abrir uma sala, fazer um café? Mano, pra quem vem da onde nós viemos, cara, isso aí é um milagre, bro. Isso aí é um milagre, irmãzinha. Vamos falar a verdade. Não usar um dia já é um milagre. Você que é adicto, você que é adicta, sabe exatamente o que eu tô falando. Um dia sem ter o desejo de usar droga, sem ter o desejo de beber, já é um milagre por si. E aí, eu tava falando dos passos. No quarto passo, começa um novo tipo de milagre. O milagre do autoconhecimento. A partir do quarto passo, eu vou analisar toda a minha trajetória na maldição. Ei, caramba, aí, Marcão, agora vai doer. Não dói tanto assim. Não vamos evitar o quarto passo com medo de que doa, tá? Vamos falar real. Vamos ter que fazer... O negócio tem que doer um pouco, mas não dói tanto assim, velho. O autoconhecimento do quarto passo faz com que a gente se conheça. E o autoconhecimento é um milagre por si. Então, o programa inteiro, ele tá focado nesse autoconhecimento. Porque a hora que eu conhecer a mim mesmo, eu vou conhecer os meus defeitos. Que é o que eu vou continuar no próximo bloco. Pra que o milagre tem que conhecer defeitos? Já já a gente volta depois de um som que eu vou passar aí pra vocês. Deixou a família em casa pra encontrar com esse alguém que queria morrer. Foi então que naquele momento você esse alguém arrumou. Nas palavras do padrinho, Deus se manifestou. Com simplicidade do programa, o padrinho falou. Todo sujo de sangue, chorando. Nesse dia esse alguém acordou. Dia a dia ele indo no grupo, sentido na vida esse alguém encontrou. E através de um sincero desejo, uma vida de treva ele a resgatou. E voltando pra casa sem droga, sua mulher de alegria chorou. Os filhinhos pequenos falaram
se encontrou de agradecer ao meu e a todos os padrinhos GNA. Só por hoje, obrigado. Atendendo um pedido de ajuda, dia a dia ele indo no grupo, e através de um sincero desejo, Legal, voltamos aqui com o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu aí um companheiro chamado Beleza Anônimo falando sobre uma homenagem aos padrinhos, né? Você vê que fala bastante do milagre aí, né? O cara tava todo ensanguentado lá quando ele foi resgatado por o padrinho e tal e coisa. E aí os filhinhos vê o papai voltando, né? A vida, né? Putz, isso é um milagre. Ó, esse programa eu só vejo pessoas milagradas, viu? Nem sei se existe essa palavra, acabei de inventar. Enfim, ó, por exemplo, né? O último bloco, eu resolvi sair lá do meu estúdio, que fica dentro lá de casa, e eu vim aqui pra frente de casa, tem uma varanda, onde eu vejo o sol tá se pondo. Hoje é sexta-feira, eu estou desempregado porque eu perdi meu emprego. E eu tô vendo aqui agora um bando de passarinho voando, esse sol maravilhoso, a minha jabuticabeira toda em flor. Enfim, eu só tô vendo milagre em volta de mim. Pô, Marcão, mas você tá desempregado e tá aí todo achando que tá tudo bem? Sabe por quê, meu? O poder superior que me colocou nesse programa, que me trouxe até aqui, eu tenho tanta fé nesse cara, mano, que eu tenho certeza que ele não vai me abandonar agora. Eu tô com outros projetos. Aliás, se vocês puderem me ajudar lá, siga lá o Tapete Mágico. Tamo no YouTube, tamo no Instagram, tamo no Facebook, o Esquimbal, tá tudo em tudo quanto é rede lá. Tapete.mágico.holismo. Opa, peraí, Marcão, que história é essa de holismo? É um projeto esotérico de Marco Melo, é outra vertente, porque você sabe que a Adicto é cheia das surpresinhas, né? E é isso, esse Adicto aqui também gosta de esoterismo, astrologia, numerologia, oráculos, e eu tô com esse projeto aí, e eu tenho certeza que ele também vai dar certo. Sabe por quê? Porque eu tô limpo, cara. Eu não tô usando droga. Se eu tivesse usando droga, eu teria uma única certeza: nada ia dar certo, né? Essa que é a pegada. Então, eu tô aqui agora vendo minhas hortelã, meus tomatinhos cereja, que estão lindos aqui, ó. Tá tudo vermelhinho, meus tomatinhos, capim cidreira, sabe, velho? É a natureza dando as suas caras, ó. Tô vendo um pé de mamão ali, tô vendo a minha pitangueira. Tudo isso aqui no quintalzinho de casa. Poxa, só tem milagre na minha vida. Pô, Marcão, já comprou uma casa? Comprei casa o quê? É alugada. Mas, mano, o poder superior se preparou tudo isso aqui pra mim, velho. Você acha que esse cara que me deu tudo isso aqui, todo esse privilégio de estar numa cidade que nem Atibaia, o melhor ar do mundo, diz que é o segundo melhor cidade em relação ao ar, né? Diz que só tem uma cidade na Suíça lá e Atibaia é a segunda do mundo, velho. Eu comprei essa ideia aí, pra mim é isso mesmo. E realmente o ar aqui é muito puro. Enfim, velho, como eu tô falando de milagre, eu tô falando do meu milagre pessoal também. Mas pô, que simplicidade esse milagre, hein, Marcão? Mas sabia que os milagres são coisas simples, velho? A questão é essa: milagre igual simplicidade. Olha a matemática de Deus aí. Milagre igual simplicidade. Meu, é isso, velho. A vida simples, a vida tranquila, a vida sem muitos altos e baixos. Alto e baixo, roleta russa ou montanha russa eu tinha. Ela tanto montanha quanto roleta, hein? Eu tinha lá quando eu usava droga. Quase 11 anos atrás, velho. Para. Aquilo ali era roleta russa e era montanha russa. É tudo que é russo, né? E tava russa a minha vida também, viu? Não tinha um gato pra puxar pelo rabo, velho. Então, mano,
a vida milagrosa que se vive em recuperação é simples. Não preciso de muita coisa não, velho. E outra, como eu falei no primeiro bloco lá, velho. Hoje eu não tenho limite, cara. Eu não tenho limite pra nada. Eu tenho certeza que se eu quisesse trabalhar numa multinacional e corresse atrás, eu conseguiria. Se eu quisesse prestar concurso público para seguir uma carreira, né, sei lá, na prefeitura, no estado ou no federal aí, eu conseguiria também. Era só eu me aplicar aí, estudar uma data aí e fazer as provas, velho. Se eu quisesse fazer mais uma faculdade, eu faço. Ou se eu não quiser fazer nada disso e virar borracheiro, eu não tenho limite, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso abrir uma marcenaria, eu só não posso abrir um bar, porque quando eu abri o bar não deu certo, mano. Então eu não posso abrir bar e não posso ser traficante. Essas duas coisas não dá, né, velho? Não é pra evitar os evites. Não é pra evitar os evites. É pra praticar os evites. Não vou querer trabalhar com droga nem com álcool, né, velho? Mas tirando isso, qualquer coisa eu posso, mano. Eu posso tudo. Pra já citar a Bíblia, então eu posso tudo naquele que me fortalece. Ó, eu terminei o bloco passado falando, eu deixei um gancho, né? Por que encontrar, né, descobrir, reconhecer, identificar os defeitos tem a ver com um milagre? Por quê? Porque não tem nada a ver com droga esse programa. Pô, Marcão, mas eu cheguei aqui arrebentado por causa de droga. Exatamente, e eu também. E o nome de uma dessas irmandades aí é Narcóticos Anônimos. Ou seja, é lógico que tem a ver com droga, mano. É pra parar de usar droga, mas a parar de usar droga não basta. Você tem que continuar parado, mano. Você tem que encontrar uma nova maneira, porque também ficar com uma vida miserável, mesmo sem usar droga, também não é legal. Vamos falar a verdade. Claro que sempre se você estiver limpo é melhor do que se estiver usando, mas, mano, fala a verdade, velho. Não é melhor você praticar esses passos? Não é melhor praticar os princípios espirituais do programa? Não é pra isso que não tem só um passo e tem 12 passos? E o programa de hoje fala 12 passos, o milagre. Então pronto, não é primeiro passo, o milagre. Claro que no primeiro passo o maior milagre veio ali. Porque impedir um rolo compressor que nem Marco Melo de passar em cima da horta acabando com tudo que vê pela frente, isso já é um milagre. Então esse é o milagre do primeiro passo. Esse é o milagre que quando eu cheguei. Agora, mano, o milagre completo, ele se dá com os 12 passos. Então eu falei dos passos de base, e aí eu falei de fazer o quarto passo e enxergar, né? Se enxergar, pra quê? Pra reconhecer finalmente os defeitos de caráter. Porque, vamos falar real, o programa de 12 passos, ele serve pra isso. Pra eu ser uma pessoa melhor. Pra eu ser uma pessoa melhor, eu tenho que me conhecer. Ao me conhecer, eu vou identificar quais são os meus problemas, quais são os meus defeitos, que a gente chama aqui no programa de defeitos de caráter. Para que no quinto passo o padrinho me ajude a identificar, a reconhecer, separar o joio do trigo desses defeitos, para falar, ó, esse aqui a gente vai se livrar, esse aqui não. Isso aqui é qualidade, isso aqui é defeito. Quinto passo. Toma a zurebada do padrinho e vai pro sexto. Começa a fazer diferente, se prontificar e tal e coisa. O sexto passo é um passo longo, onde você vai continuar voltando, você vai continuar fazendo e praticando os princípios espirituais. Você vai tentar fazer tudo diferente do que você aprendeu. Sexto passo, prontificar, ficar pronto. Para que eu fique pronto? Para chegar no sétimo passo e Deus poder remover os defeitos, porque não sou eu que removo, é Deus. Aí sim eu já estou tão espiritualizado com a prática desses passos que eu já estou sabendo que tem esse poder superior e que para a maioria de nós é Deus. Então é o que eu acredito, tá, meu? Então esse poder maior, esse poder superior, esse Deus, ele vai remover meus defeitos no passo 7. Mas o que eu preciso para o passo 7? A coisa mais espiritual de todas, que vai contra o princípio da doença. Qual que é o núcleo da doença? Egocentrismo, não é? Então, o que eu preciso para combater o egocentrismo e eu conseguir calçar as sandálias da humildade para falar com Deus? Na verdade é o contrário, né? É descalçar a sandália do egocentrismo
e pisar, né, descalço no solo sagrado, né, do divino. Eu preciso ter humildade. Humildemente rogamos a Ele, né? Então, olha só como esse programa é espiritual, porque finalmente aquele cara que me pinçou naquele lugar lá dos cobertorzinhos nas costas, dos helicópteros, esse homem aí, que não é homem, né? Esse poder, esse Deus, ficou me aguardando, ficou me protegendo a vida inteira para não morrer, porque ele tinha um plano para mim, que é esses 12 passos. É eu me recuperar, é eu ser uma pessoa melhor, é eu ser produtivo para alguém, é eu fazer diferença nesse mundo, velho. Eu tenho que fazer diferença nesse mundo. Chega de ser um zero à esquerda, eu fui um zero à esquerda a vida inteira, chega, mano. Agora eu vou ter que ser uma pessoa boa, uma pessoa diferente, uma nova maneira de viver. Então, finalmente, no 7º passo, eu vou olhar para esse poder e vou falar: meu Senhor, muito obrigado. Sinto muito por ter feito tanta atrapalhada, né, meu? E eu já identifiquei, ó, eu tô aqui, ó, humildemente rogando a você. Eu já identifiquei, eu sou um cara arrogante, eu sou um cara prepotente, eu sou um cara ganancioso, eu sou um cara avarento, eu sou um cara bravo, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu faço, aconteço, eu sou impulsivo. Olha só quanto defeito que eu vou chegar para esse poder. Mas só de eu ter trabalhado os passos até chegar ali, eu já tô melhor, eu já sou uma pessoa melhor, eu já fiz um ciclo de passos, eu já tô no 7º, beleza? Deus vai removendo, como você nem percebe, sabe? Você continua voltando, continua fazendo, você fala: poxa, passei o 7º passo, mas eu ainda tô arrogante pra caramba, ainda tô raivoso, ainda xingo no trânsito, ainda briguei com a minha esposa e tal, e coisa, aquela reclamação básica de todo adicto, né, meu? Mas quando você se percebe, você percebe que alguma coisa melhorou, alguma coisa mudou. Aí eu volto no meu 4º passo, porque o padrinho falou: ó, você vai pro 8º agora, você vai fazer a sua lista de todas as pessoas. Para você lembrar de todas as pessoas, você vai voltar no 4º passo, reler o 4º passo, ver as pessoas que já dá para extrair ali e vai fazendo a sua lista. Olha só o poder superior, olha o milagre continuando. O milagre é contínuo no programa, o milagre não para, porque eu fazer uma lista de reparação e me prontificar a reparar os erros do passado, e eu não estou buscando perdão do outro, não, eu estou buscando o meu auto-perdão. Eu estou buscando ser uma pessoa melhor, é fazer diferente, é ser exemplo de idoneidade, exemplo de humildade, exemplo de honestidade, meu. Como que um adicto desonesto, arrogante, prepotente pode virar exemplo de honestidade? Olha que milagre, mais um milagre, né, cara? Então no 8º passo eu faço a lista, para no 9º passo, aonde que eu, na minha opinião, encerra uma parte importante dos passos, né? Vai até o 9, porque no 9 eu faço as reparações diretas e por aí vai, e eu vou estar me tornando uma pessoa muito melhor. O 10º passo eu estou fazendo já todo dia. O 11º eu estou fazendo já todo dia. E o 12º eu estou fazendo sempre que eu estou numa sala. Sempre que eu estou fazendo uma partilha. Sempre que eu estou falando para outro que existe um caminho, que existe um lugar que pode recuperar pessoas com problema com álcool e droga. Entendeu como que é o milagre desses 12 passos? O milagre não para. Ah, pô, mas aí chegou nos 12 passos, no trabalho de passo com o guia, paro, né, Marcão? Não, para os quimbal, mano, que mané para, velho? A sua vida vai parar? A sua doença vai parar? A sua doença incurável? Claro que não, velho. Chegou no 12º, ó que beleza, você já fez o primeiro ciclo de passos da sua vidinha, que vai continuar muito tempo. Volta lá no primeiro, porque quando você voltar no primeiro, você vai ver que aquela primeira vez que você fez o primeiro passo, você estava falando de droga. E agora, no 2º ciclo, você não vai estar mais falando de droga. Você vai identificar outras impotências. Você vai identificar outros problemas que você precisa lidar, que não tem nada a ver mais com droga, que o programa não tem nada a ver com droga, porque você já se livrou há anos atrás. As drogas não fazem mais parte da sua vida. E esse é o milagre. O milagre cíclico,
O milagre espiralizado, sempre para cima, sempre em direção ao infinito. Esse é o milagre. Imagine uma espiral positiva, subindo. Esse é você, velho. Você é essa águia que pega uma térmica e vai subindo. Mano, não tem limite pra águia. Não tem limite. Ela paira. Ufa! E é isso. Agora com o sol se pondo, nessa sexta-feira. Na verdade, quando vocês ouvirem, vai ser domingo, dia 20. Eu tô aqui na sexta-feira, dia 18, gravando pra vocês. Eu confesso emocionado, porque eu fico emocionado quando eu falo de milagre, porque minha vida é um milagre, cara. A recuperação é um milagre, os 12 passos é um milagre, são um milagre, e os grupos anônimos são uns milagres, cara. E sabe o que é a melhor coisa você fazer hoje? É domingão, será que não dá pra pegar uma reunião aí de tarde, companheiro? Companheirinha? Pega uma reunião, passa esse milagre pra frente, velho. Passa esse milagre pra frente, porque deve ter alguém aí sofrendo, né? Nas garras da adicção, precisando exatamente do que você já tem. O milagre. Queria agradecer a todo mundo que segue a gente nas redes, nos podcasts, etc e tal. Um beijão no coração de todos aí. Beijo na minha amiga Andréia Frazão, paraibana retada. Beijo em todo mundo aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até domingo que vem com mais um programa Independência. Tchau, tchau. Valeu. Beijo no coração. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Agradecer o grupo aí que fez o convite para mim falar. Eu queria falar um pouquinho sobre algo que eu saquei através do que o programa me oferece. Eu consegui perceber claramente que a doença ela trabalha independente de tempo limpo, independente de qualquer situação ou circunstância que a pessoa está vivendo. Tomando como base que eu tenho aí 2 décadas e meia passadas já, que eu não faço uso de álcool e droga, eu não me torno nem melhor e nem pior daquele que está chegando agora no programa. Eu sou uma pessoa que, se eu não me der a devida atenção para o que o programa tem a oferecer, eu sou vítima da doença. Mas eu não posso ficar dentro de um padrão de vitimização, de justificação. Eu não posso ficar dentro de uma ideia de imaturidade. Eu preciso assumir quem eu sou no momento que eu me encontro diante daquilo que eu estou pensando ou fazendo, se eu quiser entender o que está me acontecendo. Senão, eu vou ser como muitos que eu conheci nessa minha trajetória dos 28 anos, que vivem percursos aí até hoje, mais ou menos como a ideia de Moisés, né? Que ele foi atravessar o mar lá, bateu o cajado, abriu o mar, e uma parte do povo passou e uma parte ficou, e essa parte que ficou está vagando até hoje. Então, se eu tomar como base essa ideia, eu tenho uma série de pessoas que, como a minha pessoa, portador da doença da adicção, conseguiram deter a doença num determinado ponto que essa doença estava assim se manifestando, passaram pela manifestação, encontraram uma vida muito melhor, enquanto uma outra demanda de pessoas ficou para trás e estão sofrendo dos horrores da doença da adicção. Então, quando eu me atento a isso, eu abro as portas para o que esse programa tem a me oferecer. Esse programa me ofereceu uma condição de liberdade. Então, quando o grupo me convida para fazer uma fala essa que envolve o programa, eu fico extremamente feliz e me fico lisonjeado, por causa que para mim é importante entender e dividir com o outro, como fala na literatura do Viver Limpo, página 40, né? Essa condição de envolver-se com o outro, conexão. E quando eu me conecto com os companheiros dentro do grupo, a troca, o processo de experienciar o que o programa tem a oferecer, muda todo o meu contexto, de olhar o programa, ver o programa e entender o que está funcionando e o que não está funcionando para mim. E ontem eu voltando de um grupo, a hora que eu chego na minha casa, eu me deparo com uma situação
a qual eu normalmente, se eu não tivesse com a doença manifestada, acharia até que normal, mas manifestado pela doença, onde a doença tomou como base os ciúmes, eu então manifesto através dos ciúmes raiva, ódio, rancor, ressentimento, porque eu fiquei enciumado de uma situação que eu vivenciei dentro da minha casa, situação essa que olhando hoje, né, tomando atenção, a devida atenção a isso, eu percebo que aquela criança que mora dentro de mim, que precisa ser tratada, que é a criança que chegou ao programa, que é a criança que, não entendendo o que se passava na minha vida, acabo buscando, através do uso de álcool e droga, um recurso para não lidar com as situações do cotidiano. Então, quer dizer que situações de ciúme, situações de inadequação, situações de contratransferência, que é um desejo imaturo que eu tenho de ser feliz, uma série de manifestações do ser humano, eu, quando deveria ter passado por elas, eu assim não passei, por causa que eu já estava no uso da substância química muito jovenzinho, e aí eu vou amadurecendo somente na idade, eu não vou amadurecendo dentro de uma questão psíquica, dentro de uma questão de fundo emocional, eu vou amadurecendo fisicamente, só na idade, eu vou crescendo no corpo, mais ou menos como um bolo, né, que você põe fermento e deixa um tempo a massa descansando, ela cresce, mas ela pode crescer de uma forma desordenada, e esse bolo ficar com uma aparência bonita, mas por dentro ele é oco, ele não é aquele bolo que tem uma massa legal, ele é oco. E aí eu comecei a fazer uma avaliação por qual motivo eu estava a me sentir, naquele momento que eu estava passando a situação dos ciúmes, enciumado. E aí eu entendi que num momento da trajetória da minha vida, quando eu queria fazer algo, eu era obrigado a pedir para as pessoas mais velhas para com que eu fizesse. E ontem, a hora que eu cheguei na minha casa, eu vi o meu enteado, que já é uma pessoa aí que tem 21 anos de idade, podendo fazer algo sem ter que pedir uma autorização para os mais velhos. E isso me deixou enciumado. Isso me confrontou. Isso me incomodou. Porque toda a minha trajetória, quando mais jovem, devido ao meu uso de substância química, eu nunca percebi a importância dos mais velhos. Eu sempre busquei até me sobressair em cima dos mais velhos, do tipo, eles não sabem o que estão falando, eles não sabem nada, eu sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o que eu tenho que solucionar e resolver. E na verdade, eu precisava com que os mais velhos me orientassem, eu precisava com que os mais velhos me direcionassem. E aí, o que eu vi? Eu vi que ontem ele pega lá a chave do carro, para sair com o carro, sem perguntar para os mais velhos se ele podia fazer isso. Ele o fez dentro de uma condição de liberdade, que assim ele está administrando essa liberdade, sem entender, companheiro, sem entender que tem pessoas que estão à frente dele, que têm um grau de maturidade, que sabem o que pode vir a acontecer dentro desse ato de imaturidade, que é sair com o carro para ir até uma festa, ir até um show, até um clube, o que seja. E todas essas ações que assim eu tomei na trajetória da minha vida, resultou em dor e sofrimento para mim. Eu nunca dei a devida atenção que eu deveria dar. E aí eu comecei a avaliar que esse tipo de atitude está muito pautada naquela criancinha que eu tenho dentro de mim, no rei bebê. Eu tenho um rei bebezinho dentro de mim, que quando ele é contestado, quando é não feita a vontade dele, do jeito que ele acha que é certo, que tem que ser feito, aí ele se queixa, aí ele se manifesta. Então o que eu achava que tinha que ser... Isso, companheiro, isso. O que eu achava que tinha que ter sido feito? Que ele deveria ter perguntado para nós
Aí nós, os mais velhos, iríamos refletir se vai ou não, e através da nossa decisão, ele pegar o carro e ir. E aí o meu rei bebê grita, porque ele não nos pediu autorização. Ele não fez como eu acho que tem que ser feito. Então, você veja, essa criança que não foi trabalhada em mim quando eu era jovenzinho, ela agora grita, ela agora se manifesta. Quer dizer, se não é feito do meu jeito, da minha maneira, eu dou show. E aí ontem a mamãe falou comigo, as pessoas conversaram comigo e tentaram me mostrar que essa exigência que eu estou fazendo é uma exigência que não cabe. Você não teve isso, Júlio, e agora você está querendo exigir algo porque você acredita nessa sua maneira de pensar, dentro da forma como você age, o teu jeito de ser, que se ele fizer dessa forma, ele não vai ter problemas. Na verdade, a minha esposa falou para mim, na verdade, o que está te acontecendo é que o senhor está querendo controlar a situação. Situação essa que o senhor não tem. O senhor não tem controle sobre o outro. Sobre o outro, só nos cabe amar e aceitar. E sobre a nossa própria pessoa, só nos cabe nos modificar. Aí quando ela falou isso, aí a criança dentro de mim esperneou mesmo. É como se tivesse tirado a mamadeira, a chupeta. Aí esbravejei, xinguei, reclamei, emburrei a cara, né? Fiquei chateado, saí de perto das pessoas, esperando com que as pessoas falassem, volta aqui, não fica assim, vem pra cá. E ninguém se manifestou assim. Como ninguém se manifestou assim, ninguém me deu a devida atenção que eu achei que eu deveria ter tido todo esse aparato de atenção. Aí ficou pior a emenda que o soneto. Que aí entrei pro quarto, fechei a porta com a chave, e as pessoas batiam na porta, e eu, uma pessoa com mais de meio século, mais de 50 anos de idade, representando aquela criança de 10 anos de idade, de renta, né? E aí a minha esposa bateu na porta e falou, ô nenenzinho. Quando ela chamou de neném, aí pronto. Aí o bicho estrabichou. Aí tomou forma. Aí a bichona estrabichou. E aí eu entendo que eu preciso entender o que o programa me oferece. O programa me oferece a libertação disso. O programa, ele não está só me libertando do uso de álcool e drogas e outras substâncias alteradoras de humor. O programa me liberta desse estado de imaturidade emocional em querer que as coisas aconteçam da minha maneira, na minha hora, da minha forma, do meu jeito. Acreditando que se tudo decorrer desta forma, naquele momento, a resposta e o resultado, eu sei que vai dar certo. É mais ou menos como se eu tivesse incorporado Jesus Cristo na face da terra. É realmente um estado de loucura. É muito mais profundo do que ter parado de usar álcool e droga. É ter que admitir para mim, para Deus e para outros seres humanos que são vocês aqui no grupo, uma natureza minha, que é essa inferioridade. Que quando criança, como eu não tive esse aparato, agora dentro da idade que eu me encontro, com o corpo que eu tenho, eu acredito que aqueles que são mais jovens do que eu, eles têm que chegar a mim e pedir à minha pessoa a permissão. E não entendo que eu não tenho esse controle. Isso é falta de primeiro passo. O nome disso é falta de passo. É falta de entender para que serve o passo. Que não é para parar de usar. É para mim não voltar a usar esse tipo de comportamento numa situação que está se apresentando, que a situação que se apresentou foi a situação por causa de um deslocamento veicular que a pessoa foi fazer. Tem nada mais. Não tem o beber, não tem o se drogar, não tem o pegar dinheiro, não tem o querer ou deixar de querer, as exigências, não tem nada disso. O que está pautado é um deslocamento veicular a qual não é satisfeito e feito o que eu acho que é certo de ser feito, então eu me manifesto. Essa falta de passo, essa falta de entender que a falta do primeiro passo
numa situação tão fútil, tão banal, me compromete que eu perco a relação com a minha esposa, com a mamãe, com o papai, perco a relação com o meu enteado, perco a relação comigo mesmo, com Deus, perco a relação com o meu tratamento, com a minha recuperação, fico solto, sem entender que a recuperação não é para mim parar, é para mim não voltar a ter esse tipo de padrão de comportamento, que é ficar solto, sem saber o que está se passando, acreditando que o que vai se estar a vir a acontecer, eu tenho o controle para que não aconteça. E o programa me mostra, através do primeiro passo, que é como fala na literatura, né? Cara, não importa o que ou quanto você usou, está limpo, tem que vir em primeiro lugar. Agora que você reconhece, Júlio, que você é impotente, que você perdeu o controle, que você tem uma vida ingovernável, cara, porque você não tem governabilidade de nada que está se apresentando. Olha que loucura, olha o ego nessa história, né? Por onde você tem que começar? Por pedir ajuda. Só que em nenhum momento eu pedi ajuda. Eu só agi, eu só me manifestei, eu só falei, eu só me expressei, eu só fui. Não, companheiro, tu acha que eu ia perguntar, companheiro? Um cara que tem mais de 25 anos limpo vai perguntar? Eu já acredito. Olha a arrogância, olha o ego, olha a doença, olha a manifestação sem químicos, sem nada de droga. Você acha que eu vou perguntar? Eu já sei o que tem que ser feito, eu já sei o que se precisa, porque já tenho uma idade avantajada, são mais de 50 anos, eu já tenho tempo limpo, que é inegociável, né? O meu tempo limpo já mostra que eu sou um cara que venho me sustentando dentro do programa. Então toda essa manifestação é da doença da adicção, não é do uso do álcool e da droga, é da doença. Por isso que a primeira pergunta do Guia para Trabalhar os Passos, ela é extremamente importante. O que a doença da adicção representa para mim? Eu preciso entender que essa primeira pergunta, ela é inegociável, porque está mostrando para mim que é um desequilíbrio que eu tenho. Eu sofro de um desequilíbrio, e esse desequilíbrio que eu sofro me compromete na minha vida, em todos os aspectos. Não tem a ver com o químico, não tem a ver com o álcool, tem a ver com o Júlio não conseguir lidar com a vida no cotidiano, da maneira que o cotidiano se apresenta. Olha que loucura, olha que bacana entender o programa, olha que lindo. E aí um grupo me chama: ô Julião, dá para vir fazer uma fala pra gente aí? Dá para trazer aí uma experiência? Dá pra gente entender o processo? Juntos, lógico que dá. Porque aí juntos eu trago essa minha fala, vocês vão fazendo um comparativo aí dentro do que o programa está fazendo na vida de vocês, vocês começam a avaliar se realmente estou a viver o que o programa oferece ou não, porque, cara, o cara tem 28 anos que não faz uso de álcool e droga, mas extremamente adoecido, dentro da ideia do rei bebê, da criancinha que mora dentro dele, aonde se não é feito do jeito dele, da maneira dele, da forma dele, daquele jeitinho que ele acha que a resposta vai ser do jeito que ele acha que é certo, se não for assim, então não está valendo a pena. E ao contrário, está valendo isso, então, vamos lá, está valendo muito a pena, porque consegui entender o processo, consegui ligar para o meu padrinho, consegui ligar para alguns amigos, me revelei para alguns amigos, me revelei para a mamãe, hoje de manhã cedo, vou me revelar para as pessoas que são importantes da minha vida, mostrar para elas que não tem químico, mas a doença está manifestada. E que se eu não deter ela através dos passos, eu vou ter problemas maiores. Então, queria dividir isso com vocês, agradecer aí a oportunidade de falar um pouco do que eu não fiz através do primeiro passo, que eu não dei atenção para o primeiro passo. Eu não dei atenção para a palavra mágica. Agora, Júlio, que você reconhece que você é impotente, que você perdeu o controle e que você tem uma vida totalmente ingovernável, você tem que começar por pedir ajuda, cara. Pensamento, sentimento, pedido de ajuda. Opa, companheiro, então quer dizer, não fiz isso,
28 anos limpo, companheiros. E aí vem aqui no grupo falar um pouco de mim, trazer um pouco da minha história, compartilhar com vocês. Eu acho que isso é de uma importância, de uma grandeza tremenda. Porque eu podia muito bem, com o meu tempo limpo, quando alguém me perguntasse como é que foi seu dia, falar maravilhoso, programa em total constância e ação e realização. E a verdade é outra. Permitir com que a doença agisse, permitir com que a doença tomasse uma posição, independente de estar usando ou não a substância. Queria agradecer, bons momentos. Obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Nós vamos falar de maturidade emocional e da importância do programa de 12 passos no amadurecimento. Esse momento que nós vamos estar juntos, eu acho que é um momento muito ímpar e um momento muito importante para a vida de vocês. Eu gosto muito de estar junto com um grupo de mulheres porque foge aos contextos a qual eu vivi. Então, como eu vivi dentro de parâmetros onde a compreensão masculina trazia uma ideia de que o homem não chora, o homem tem que ser o provedor, o homem ele é o superior. Todos esses conceitos me comprometeram muito na minha trajetória para que eu amadurecesse. Eu nunca tinha percebido que homem chora, homem sente. Homem não é o cara que é provedor. Vários dos enigmas que eu trouxe na minha trajetória, na minha existência, são decorrentes da minha falta de percepção de quem eu sou. Eu acredito que muitas de vocês, meninas, aqui hoje reunidas, muito do que vocês desconhecem de vocês é por parte de vocês não saberem como que foi a trajetória de vocês, quem que eu sou, aonde eu me encontro agora, né? Da onde que eu vim, para onde eu estou, e daqui para onde que eu vou, com o que vão me dar aqui onde eu me encontro. Então, quando eu me dei conta de que me faltava amadurecimento emocional, e eu só me dei conta disso quando eu compreendi a importância do programa de 12 passos na minha vida, é que eu pude entender aonde que eu cheguei. Eu cheguei a um estado de desespero, cheguei a um estado de loucura, que me fez, na minha trajetória, me comprometer de uma forma muito profunda. E aí hoje, eu olhando a minha esposa, eu olho o filho da minha esposa, eu olho o irmão da minha esposa, eu olho o pai da minha esposa, eu olho a mãe da minha esposa, eu olho vocês, e olhando o outro ser humano, aqueles que estão mais próximos de mim, que é a minha família, e olhando a vocês, meninas, que estão um pouco mais distantes, mas fazem parte da minha história, porque eu sou portador da mesma doença que vocês são portadoras, eu passo a me amadurecer em relação às minhas vontades, eu me amadureço em relação à minha forma de pensar, eu me amadureço em relação a entender aonde que eu cheguei. Porque eu vou olhando o outro, eu vou entendendo a trajetória do outro, eu vou compreendendo como que o outro está fazendo na sua história, e eu vou entendendo aonde que eu cheguei, porque foi assim que eu fiz. Eu fui passando na minha história, eu fui passando na minha trajetória, sem me ver. E o outro, se ele não tiver alguém para olhar ele, o outro vai passar na história dele, na trajetória dele, sem se ver. É impossível se enxergar sem uma próxima pessoa junto. Ninguém se conhece se não tiver o outro que vai mostrar àquela pessoa que está sem se conhecer o que está se passando na vida dela. E hoje eu consegui entender isso falando com um amigo, quando ele me falou assim: você amadureceu com o programa, Júlio, e você se utiliza disso hoje para olhar as outras pessoas e entender quando que as outras pessoas não amadureceram. E aí você enxerga em alguns pontos em comuns de algumas pessoas, mesmo que elas não se conheçam, mas os pontos são muito próximos,
que ambas estão se amadurecendo em algumas situações da vida delas. E quando você percebe isso, você se sente muito incomodado, né, Júlio? Eu falei, muito. Ele falou, então, eu também, por causa que o meu filho e minha filha, meu filho tem 11, minha filha tem 15, quando eles estão na casa da minha ex-mulher, a minha ex-mulher não permite que eles experienciem, que eles tenham que passar as experiências do dia a dia da vida. Então eles acabam nem colocando a comida no próprio prato. Eles acabam não entendendo que tem que se tirar o prato de cima da mesa e colocar na pia. Então eles não amadurecem para que quando eles venham a ter uma idade que signifique que eles tenham que viver sozinhos, aonde se encontrarem, eles possam passar por aquele momento que eles têm que estar sozinhos. E quando ele começou a me falar isso, me veio vocês na mente. Esse grupo de mulheres que eu estou agora, a qual eu entendo que muitas não tiveram o processo do amadurecimento, o esclarecimento do amadurecimento. E aí com isso, quando vocês se encontram sozinhas, aonde vocês se encontram, vocês têm dificuldade para lidar com o momento que está se apresentando. E os passos podem fazer essa diferença, como assim fez na minha vida. Quando eu entro no programa de 12 Passos, eu entendo que alguma coisa ali se mostrava diferente do que todo o processo, toda a trajetória que eu fazia até chegar naquele momento. Todo o meu processo, toda a minha trajetória de tentar me entender, a qual acabei chegando ao estado de desespero por não me compreender, e aí eu fui fazer o uso de álcool e de droga, todo esse processo findou-se na dependência química. Me tornei um dependente químico, alcoólico, usuário de inúmeros tipos de droga, tentando encontrar uma saída para o que eu sentia. Então o que eu sentia era muito ruim. Eu sentia uma ausência paterna, eu sentia uma ausência materna, eu sentia que eu não era bonito, eu não era bem quisto na escola, eu sentia que as pessoas não estavam afim da minha companhia. E todo esse processo de auto-rejeição vinha também muito da minha baixa estima, que já vinha muito antes de entender o que seria o processo da rejeição que eu manifestava, quando eu já olhava para as pessoas e tinha uma compreensão que essas pessoas não gostavam de mim. Vinha muito antes disso. E aí o programa me fez ficar mais lúcido em relação que eu fui usar álcool e drogas para tentar encobrir tudo isso, para tentar não sentir tudo que eu sentia. Então o programa foi me amadurecendo, e quando eu chego para fazer um tratamento, eu chego desprovido ainda de amadurecimento. E aí dentro do espaço eu me sinto muito sozinho. E o me sentir muito sozinho não me dava condição de participar de nada, nem da laboterapia, nem de fazer um arroz, nem de lavar um prato, nem de limpar um banheiro, nem de arrumar uma cama, porque eu sempre tive pessoas para fazer isso para mim. A minha mãe não me deixava amadurecer. A minha mãe, na ânsia de fazer com que o Júlio desse certo, ela me prejudicou profundamente. E o meu pai também. Na ânsia de fazer o Júlio ser um cara maravilhoso, um bom empresário, um cara sensacional, ele me condenou. Ele me fez me tornar uma pessoa fadada a sofrer de comparações. Por que o outro tem, por que eu não tenho? Então eu sempre fui uma pessoa muito voltada para a ideia de fama, prestígio e poder. E se existem coisas que o programa nos mostra que vai me afastar do que o programa tem a oferecer, é fama, prestígio e poder. Então, veja que quando eu adquiri a fama do drogado, o prestígio de acreditar que eu tinha droga e vendia droga, e o poder, que foi o dinheiro que eu ganhei com o uso de álcool e de droga, isso acabou por me afastar cada vez mais da possibilidade de entender o que me faltava amadurecer. Então, de uma certa forma, os caras que eu convivia me apoiavam a viver dentro de uma falsa realidade, que eu era o cara que tinha droga, que eu era o cara armado, que eu era o cara que matava, que eu era o cara que fazia. E na verdade com isso eu fui construindo uma imagem, um personagem que sem amadurecimento nunca conseguiria quebrar esta imagem. Eu preciso quebrar essa imagem, eu preciso deter isso.
E para deter isso eu preciso do programa. Sem o programa eu não detenho nada. Sem o programa eu vou alimentando esta imagem de uma pessoa que não existe aonde eu estiver. Então, se eu estou no centro de tratamento, eu fico com a imagem daquela pessoa que chegou ao centro, mas que não mostra a sua inferioridade, não mostra seus medos, não mostra que não se aceita fisicamente, não mostra quem é, mas que traz a imagem do criminoso, do bandido, que traz a imagem que, de alguma forma, as pessoas que me olham acham que eu sou aquilo. E eu preciso parar isso, porque se eu não paro isso, eu não amadureço. E eu preciso amadurecer para entender que o cara que chega ao programa, a garota que chega ao centro de tratamento, é uma pessoa muito fraca. É uma pessoa que, de uma forma muito singela, sofre de uma fraqueza que, se não for vista essa fraqueza não vai ser tratada, não vai haver amadurecimento nessa fraqueza, e essa fraqueza vai condenar essa pessoa a acreditar que ela não é merecedora de nada, que ela não é capaz de atingir os objetivos que ela tem que atingir. E o programa me faz compreender os objetivos que eu tenho que atingir, o programa me elucida. Então, quando eu olho a minha família, como eu falei para vocês, quando eu olho vocês, meninas, quando eu olho alguns amigos no grupo anônimo, quando eu olho as pessoas na rua, e eu percebo que as mesmas estão cometendo algumas gafes na sua história, na sua própria trajetória, e que essa gafe só vai ser vista à frente, de uma forma bem longitudinal, quando a pessoa a qual está recebendo esta gafe, seja seu filho, seja o seu pai, a sua mãe, seja quem for que está junto com você, onde te falta amadurecimento, para que você perceba que o que você está fazendo com aquela pessoa naquele momento, você está por condenar ela de forma longitudinal. Então, quando eu entendi isso, eu me esclareci, eu evoluí na realidade, né? Eu consegui entender o que o programa me oferece. Foi muito importante para mim. E aí caiu a ficha, pum! Falei, cara, agora eu estou entendendo. E aí, quando esse meu amigo me falou, cara, minha esposa não deixa meus filhos evoluírem, meus filhos experienciarem, eu entendi que se eu não deixar as pessoas experienciarem, se eu não deixar as pessoas buscarem um grau de evolução, ou com o erro delas, ou com o acerto delas, eu vou ser uma pessoa que vou ficar a sofrer dos horrores desta doença. Pois o horror desta doença, chamada adicção, é me manter aprisionado dentro de uma maneira de pensar, onde eu acredito nessa maneira de pensar. E essa maneira de pensar me aprisionou por mais de 20 anos. E eu não posso continuar sendo uma vítima, uma presa fácil desta doença. Eu preciso combater esta doença. E a única forma que eu tenho para combater esta doença é com o programa. Ou eu permito que este programa me amadureça, para que eu entenda que eu quero com que as coisas aconteçam sempre da minha maneira, com que as coisas, o final, o resultado final de tudo que eu quero da minha maneira, porque eu visualizo um benefício próprio, ou eu amadureço com o programa para que eu interprete o que esse programa tem a me oferecer, ou eu estou fadado ao resultado final, que é sofrer dos horrores da doença. O horror desta doença a qual eu estou fadado, se eu não me tratar, se eu não amadurecer, é chegar ao tal estado de desespero que eu cheguei, sem entender que eu era portador de uma doença progressiva, incurável de fins fatais, que foi fazer o uso do álcool e da droga. Então, as meninas que aqui se encontram, neste momento, precisavam entender consigo própria aonde eu cheguei, o que eu almejava dentro do processo da minha edificação, da minha existência. Qual era a ideia que eu tinha para a minha própria pessoa? Eu esperava ser mãe, eu esperava ser filha, eu esperava ser amiga. O que eu esperava? Porque se eu não amadurecer no sentido de entender qual era a minha ideia, eu vou ficar dentro desse local que eu me encontro, desse grupo de mulheres, sem entender nem mesmo por que eu cheguei aqui. E obviamente, quando chegar o momento de eu sair desse grupo, eu não vou saber para onde eu vou.
e nem mesmo o que eu tenho comigo, a qual eu levo comigo, que chama-se 12 passos, para tentar usar isso em áreas da minha vida, pois eu vou voltar ao cerne da minha existência, que é a minha família, eu vou voltar às questões sociais, eu vou voltar ao meu profissional, eu vou voltar para aonde eu já me encontrei, aonde eu já estive. E se eu voltar para onde eu já me encontrei, onde eu já estive, sem amadurecimento, eu com certeza irei retornar aonde eu me encontro agora. Se agora eu me encontro num centro de tratamento, é para cá que eu volto de novo. Se aqui fosse um sistema carcerário, preso eu estaria novamente. Se aqui fosse um leito hospitalar, nesta cama eu estaria deitado para ser tratado de alguma enfermidade. Então, enquanto eu não amadureço, enquanto eu não cresço, enquanto eu não experiencio, enquanto eu não me permito entender o que este programa tem a oferecer, eu não sei quem eu sou. E se eu não souber quem eu sou, isto que estou sendo não vai deixar de existir, eu não vou me modificar e eu não vou entender por que meu pai me comprometeu tanto, por que minha mãe me comprometeu tanto, e hoje, por que dentro da sociedade que eu vivo, eu me encontro tão comprometido. Então eu queria agradecer muito a vocês, pois hoje eu estou num momento muito bom de reflexão em relação ao amadurecimento que o programa me trouxe. Me trouxe a condição de reconhecer que meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus educadores, as pessoas que assim conviveram comigo desde a minha infância, a ideia deles era que eu não viesse a sofrer, mas eles não tinham ideia que eu tinha que experienciar, que eu tinha que passar, que eu tinha que viver a cada momento que se apresentasse em minha vida os sentimentos que eu viesse a tê-los. E como os mesmos, de uma certa maneira, me impossibilitaram com que isso acontecesse, eu hoje sou resultado do meu passado. Eu sou o futuro do meu presente, porque eu não tenho futuro ainda. Se no meu presente eu não amadurecer, o meu futuro, eu vou ser o resultado desse presente, que vai ser igual ao meu passado, que me trouxe até onde eu estou agora. Queria agradecer a todas as meninas que estão aqui, pela chance que vocês estão dando à vida de vocês. É ímpar, é uma chance ímpar, vocês não vão ter outra. Obrigado e bons momentos. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Agradecer aí o convite que o grupo me fez para falar sobre o tema liberdade de mim mesmo através da escrita de passos. Eu acredito muito na ideia dos passos. Acredito também que as pessoas devam entrar em recuperação, não somente por causa que hoje entende-se que sem passos fica tudo muito mais difícil, pois o reconhecimento da onde eu me encontrava, aonde eu cheguei e quem eu sou para onde eu vou, através dos passos, da escrita de passos, a liberdade fica muito mais fácil de ser alcançada, pois o programa ele retrata a ideia de que o que ele oferece é a liberdade da doença da adicção, um segredo que tanto escapou a tantos e que por muitas vezes foi somente retratado por alguns, e eu sou uma dessas pessoas, que recuperação era estar sem o uso de álcool, de drogas, e que isso já basta e já era o suficiente. E entende-se que não é o suficiente, não basta, e que precisa-se de fazer algo a mais. A literatura mesmo fala isso, né? Se você quiser somente parar de usar álcool e droga, é só você ir nas reuniões. Agora, se você quiser o que o programa tem a oferecer, vai ter que dar determinados passos. E eu acredito muito que a escrita de passos é que quando eu escrevo, eu estou a me comprometer. E quando eu me comprometo, eu me coloco numa posição de que a mudança se torna necessária. E eu acho isso interessante, por causa que eu estava com o meu apadrinhamento. Situação essa que depois de 20 anos sem o uso de álcool e drogas,
eu venho a reconhecer a importância e a necessidade de apadrinhamento, porque durante os 20 primeiros anos eu fico dentro do autoapadrinhamento, acreditando que até tinha um padrinho, mas na verdade eu tinha aí uma ideia vaga sobre o que era apadrinhamento e não entendia que o elo de responsabilidade, de confiança e de troca que exige dentro da questão do apadrinhamento se dá na escrita de passos, porque eu vou estar a falar quem eu sou, eu vou estar a confidenciar ao outro aquilo que realmente sou, dentro da onde eu me encontrava, até onde eu cheguei, e agora para onde eu vou com isso que eu trago comigo, que é o programa. E também posso até fazer um questionamento se é que eu vou, pois muitas vezes, dentro dos 20 anos, eu até acreditava que eu me encontrava num processo crescente de recuperação, mas eu não me via dentro do que era o estado de isolamento da doença, que me isolava da possibilidade de entender quem eu era, através da visão do outro. A retina do outro é extremamente importante para que eu entenda quem eu sou. Por isso que a escrita de passos, ela propicia a liberdade da minha mesma pessoa. Ela não propicia a liberdade daquilo que eu acredito que eu era. Ela me liberta de mim, do eu, a primeira pessoa do singular, aquele a qual eu desconheço, que dentro da minha primeira natureza é quem me leva a chegar ao uso da substância psicoativa, acreditando que ao fazer o uso da substância psicoativa, eu me liberto daquilo que estava a me controlar, que estava a me dominar, que eram sentimentos que, de certa forma, eu não tinha nem habilidade para lidar com os mesmos e nem a capacidade de interpretá-los. Eu simplesmente sentia e acabava agindo em cima daquilo que eu estava a sentir, e o pensar a respeito da resposta daquilo que eu tinha feito, eu não tinha esse retorno, pois eu não tinha o contato visual de uma outra pessoa. E quando eu estou a fazer a escrita de passos, eu dou margem para com que o outro olhe, através da sua retina, aquilo que eu estava a fazer e os motivos daquilo que eu estava a fazer, e também no momento presente ao qual estou passando o passo, o que eu acredito que eu estava a fazer, e que o outro enxerga que existia sempre uma primeira intenção, mas eu sempre trazia a ideia de uma segunda intenção. E com isso eu não olho o algoz, que é a primeira pessoa do singular, a pessoa que causa a si próprio os grandes problemas, as tragédias. Então essas dores que agora eu reconheço através da escrita de passo, as mesmas já se faziam presente na minha história até muito antes de fazer o uso de álcool e droga. Eu trago comigo uma criança ferida, uma criança machucada, que foi muito abusada devido a umas questões de ordem psicológica, por parte de situações que não me cabiam no momento, porque eu não tinha contato com isso. Eu venho ter contato com isso quando eu passo com meu padrinho me mostra que aquelas ações a quais eu estou relatando a ele, nem me cabe. Cabe ao meu pai, cabe à minha mãe, cabe às pessoas a qual eu estou, de certa forma, até relatando sobre elas, e já nem existo mais naquele relato, porque eu estou a falar do outro, e eu preciso me atentar que a primeira pessoa do singular é a pessoa mais importante, que tem que ser vista através da escrita de passos. Por isso que quando eu falo que eu sou, aquilo que eu estava sendo acaba por deixar de existir, porque eu reconheço quem eu estava sendo e abro um precedente para uma mudança, e essa mudança se dá através do feedback que o outro me dá, e esse outro é o apadrinhamento. Por isso que existe uma importância tremenda dentro da ideia da busca da liberdade de quem eu sou através da escrita de passo, porque eu vou falar realmente daquela pessoa que necessita entender por que relutou tanto a entender quem se era, por qual motivo pedia tanto a entregar a minha vida sem a compreensão que não é a vida que eu tenho que entregar, é as minhas vontades que acabam por determinar a vida que eu vou chegar a ter. E aí, quando eu vou me atentando a isso, eu vou compreendendo aquilo que eu sou. E quando eu vou compreendendo aquilo que eu sou
obviamente vai me causando uma paura, um desespero, uma angústia, porque eu olho e percebo que o tempo passou e eu fiquei dentro de uma visão que eu tinha de que recuperação era parar com o uso da substância. E a recuperação, ela não se pauta por parar com o uso. A recuperação se dá quando eu entendo o que me leva a fazer o uso e os motivos a qual eu, ao estar a fazer o uso, acredito que vou me libertar daquelas situações que estavam presentes em minha vida, sejam estas de ordem financeira, amorosa, social, profissional, não importa ao que se refere. Importa que eu entenda que as situações que se apresentavam, muitas delas nem cabiam à minha pessoa e eu acabo por trazer este peso sem ter a condição de carregar. É como uma criança que quer ir para a escola e o pai quer que ele faça o karatê, o judô, a aula de natação, quer que ele faça o inglês, quer que ele faça o kumon, um curso de especialização, e aí o mesmo tem que levar para a escola uma pilha de livro sem ter a possibilidade e a competência de carregar essa pilha de livro. Obviamente ele se cansa dessa situação e ele, relutante com aquela situação, que é uma situação que o cobra, ele, dentro dessa dor que é nova, ele não quer passar isso, e ele já tem um conhecimento de uma dor que se faz presente ainda, que é uma dor conhecida, que é a dor do seu passado, daquilo que ele já viveu, ele opta por viver naquela situação, porque aquela situação é conhecida. E ali eu me vejo que por muito pouco, dentro dos 20 anos que eu fiquei sem uso de álcool e droga, eu não fui me drogar, mas eu acabei fazendo a utilização dos sintomas da doença, onde envolve a justificação, a racionalização, a desconfiança dos outros, a transferência, a culpa, a projeção, porque através da escrita de passo eu fui me libertando da pessoa que eu estava sendo naquele momento sem uso de droga, eu fui entendendo a pessoa que estava ali, ao que se referia a ela, no sentido de que o que falta a ela? Faltava a visão do outro, e a visão do outro só vem através daquilo que eu estou a falar ao outro, e falar ao outro sobre quem eu sou é somente depois que eu admito dentro da escrita para a pessoa mais importante do universo, a primeira pessoa do singular, o eu, e depois reconheço isso quando estou a falar ao outro e posso permitir com que algo muito maior do que a minha pessoa e a deste outro que está a me escutar possa nos dar a compreensão necessária para com que eu me liberte desta pessoa que eu estou a falar, que ainda existe. E o meu apadrinhamento, passando o passo, ele me fez essa gentileza em me mostrar que o processo de evolução que eu estou hoje trazendo comigo é um processo de crescimento, porque eu reconheço que aquela pessoa que ficou por tantos anos sem fazer uso de álcool e droga, ela não está mais presente agora. Porque o Júlio César é uma pessoa, aquele que chegou no programa e ficou por 20 anos era outra, que se embasou e tomou como posse os seus próprios defeitos de caráter e se atentou que os defeitos de caráter traziam a ele algum tipo de ganho, algum benefício, e que agora esse que se apresenta dentro do que o programa cobra dele, a libertação da doença e não a libertação do uso de álcool e droga, é aquele que quando olha para aquele que chegou, ele fica assustado, fica preocupado, porque muitos conhecem ao Júlio César dentro daquilo que eu trouxe dentro do primeiro momento que eu chego ao programa e não dentro deste que eu sou hoje, através da escrita de passo, através do reconhecimento, através da possibilidade aonde eu venho a me libertar da minha pessoa essa que obviamente traz consigo uma gama de mazelas, inúmeras tristezas, angústias, traz consigo o que muito o prejudicou. E que por muitas vezes eu não me atentei, porque os meus defeitos de caráter estavam manifestados e a minha necessidade por acreditar que estar sem uso de álcool e droga já é recuperação e o que me completa e me basta é o carro, é o tênis, é o boné, é o relógio, é a namorada, e com isso eu me restrinjo, como fala na literatura,
que nada pode vir antes do que o programa tem a oferecer, onde as restrições me privam de benefícios. Somente me livrando de todas as restrições é que eu desfruto do benefício do programa, que é a libertação da doença, e dentro da libertação da doença eu me liberto da minha própria personalidade, uma personalidade destrutiva, uma personalidade comprometida, que primeiro me trouxe ao programa. E essa personalidade foi a que me levou ao uso da substância, e que agora eu compreendo, através da escrita de passo, que a liberdade desta pessoa está pautada através da retina do outro, do direcionamento do outro, do feedback do outro, da compreensão do outro, que vem através de um poder muito maior do que o outro. Um Deus amantíssimo, bondoso, caridoso, que traz uma compreensão sobre quem eu estou sendo no momento presente, através do que o programa me oferece, que não é parar de usar o álcool e a droga, mas é sim compreender o que me fazia chegar ao uso da substância, para com que eu não viesse a sentir os sentimentos que eu deveria assim senti-los, passá-los, compreendê-los e não repeti-los. Mas isso eu só tenho quando, através da escrita de passos, dentro da escrita do programa, eu consigo compreender sobre as contradições, sobre as confusões, como fala na literatura. Se no primeiro passo do Guia para Trabalhar os Passos eu me atentar à pergunta que traz a ideia sobre as confusões, as contradições, né? Se eu levo em considerações cada situação que assim se apresentava, e como que eu interpreto isso, o estado da perda do senso de limite que fala na literatura, no segundo passo do Guia para Trabalhar os Passos, onde define que o estado de insanidade não está no uso do álcool e da droga, mas sim em acreditar que fazer o uso do álcool e das drogas eu vou encontrar uma resposta e um resultado positivo para as situações que estão se apresentando. Então, quando eu vou fazendo a escrita de passo, quando eu vou permitindo, através da retina do outro, ter a compreensão de quem eu sou, aquilo que eu estava sendo, onde eu não tinha compreensão do que eu era, vai deixando de existir, vai nascendo esta nova pessoa que agora está presente dentro da escrita do passo e vai reconhecendo as minhas qualidades. E aí eu vou entendendo, né, o que me qualifica dentro do tópico qualidades do quarto passo, e com isso eu vou interpretando os valores da escrita do passo e vou me libertando dentro do que o programa tem a me oferecer. Vou quebrando as reservas, vou quebrando os medos, vou quebrando tudo que de certa forma me paralisava e me anulava de me reconhecer. Para isso existem os passos. Sem passo fica tudo muito mais difícil, porque eu fico pautado na ideia de que o meu grande problema era o uso do álcool e drogas, e não aquilo que me leva ao uso de álcool e drogas. Então, interpretar que a minha liberdade da minha pessoa, primeira pessoa do singular, ela se dá através da escrita de passos, é ter a compreensão de que não é somente ficar sem o uso, é interpretar através da escrita os motivos que me levaram ao uso, quem é que chegou a fazer o uso, quais eram as intenções desse que chegou e fez o uso e passou a viver para usar e a usar para viver, e agora o que o programa me oferece através do que os passos me proporcionam. Queria agradecer, desejar aí bons momentos e vamos dando continuidade, um passo de cada vez, uma escrita de cada vez, um despertar de cada vez. Obrigado pelo convite. Um abraço. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.